Bom, gente, continuando aqui nossos vídeos, a gente vai falar agora sobre o conceito da DDS, DHCP e DNS, né? DDS, DNS, DHCP. Os conceitos dele entender o que estamos fazendo. Bom, a gente vai usar no nosso Windows Server o ADDS, o DNS e o DHCP. Vamos ser servidores desses. Isso vai permitir que a gente consiga gerenciar os computadores de forma em rede. Em vez de gerenciar localmente os usuários, os computadores e outros recursos, vai gerenciar eles em rede utilizando o Windows Server. Mas para isso tem que ter o AD, DS, DNS e o DHCP não, mas ele facilita para você conseguir fazer essa gerência, tá? Muito indicado ter o DHCP também. O que é o ADDS? DDS significa Active Directory Domain Service. Ou seja, vai ser serviços do domínio. O AD ele é um banco de dados, né, um diretório do Active Directory, que contém informações sobre os objetos do domínio, objetos na rede, objetos que estão na rede. Por exemplo, usuários, computadores, aplicativos, impressoras, pastas compartilhadas são tipos de objetos no AD. Então, no AD, eu vou centralizar tudo no Windows Server e lá eu vou gerenciar. Qual pasta eu vou compartilhar em rede, qual usuário vai usar o computador, se o usuário vai usar ou não, vou bloquear o usuário, vou desbloquear o usuário, mudar a senha de usuário, botar novo usuário, excluir o usuário. Computador, vou permitir acesso naquele computador específico ou todos os computadores da empresa, todos os computadores da escola. Entendeu? E aí isso permite que eu gerencie ele num lugar só, um banco de dados. É centralizado no Windows Server. Em vez de ficar cada computador, passa tudo no Windows Server. Já o DS, Domain Service, né, são serviços, recursos, inclusive o AD é um serviço desse, tá? É um recurso desse também, disponibilizados ao se criar um domínio para controlar os computadores pertencentes ao domínio. Como assim, professor? A gente vai criar, quando você criar o ADDS, vai criar o AD, vai criar o DS, e o DS, né, o Domain Service, são serviços disponibilizados para usar em rede através do Windows Server. Só que para isso, o computador tem que estar no domínio, o cliente. Então, eu vou instalar o ADDS, vai ser criado um domínio, e esse domínio, o computador tem que ingressar nele. Quando ele ingressa nele, esse computador é controlado agora pelo meu ADDS, pelo meu Windows Server. Então, quando eu vou criar o ADDS e instalar ele, eu vou criar um domínio junto. E todo domínio tem um nome. Nosso exemplo é já usar o nome ifb.com.br. Mas então vai usar um site? Não, esse aqui é um domínio. Isso aqui não funciona para acessar um site. Não confunda. O domínio é o nome do nosso domínio. Domínio ifb.com.br. Quando eu entrar no meu cliente e ingressar nesse domínio, eu vou ingressar no domínio ifb.com.br, que só existe naquela rede local. Assim, no nosso exemplo. Só existe na rede entre o Windows Server e o nosso cliente. Essa rede aqui, ó, que a gente criou, rede de exemplo, cadê? Rede aqui, ó. É um domínio que o meu cliente vai entrar no domínio do meu Windows Server e vai conseguir comunicar aqui dentro. Então, quando ele botar fb.com.br, que é o nome do domínio do meu Windows Server, ele vai conseguir comunicar com ele. Para fora não existe, só existe aqui dentro, no nosso exemplo. Então, uma vez que eu criei esse domínio e o computador engrossou nele, eu posso controlar ele. Por quê? Porque em uma empresa, em uma escola, temos usuários, computadores, pessoas, e-mails, sistema corporativo, geralmente. E o problema de gerenciar as contas isoladas é que vai ter que criar um login para cada usuário, cada computador. Nossa escola tem 40 computadores. Eu vou ter que botar um login para os 40? Ah, é só criar uma imagem e replicar. E se vier um novo funcionário? Vai trazer tudo de novo? Então acaba que facilita muito a gerência. Esse AD, que é um serviço usado pelo domínio, pelo DS, do Mais Service, ele permite controlar esse tipo de ação, facilitar esse tipo de ação. Então, o domínio que vai ser criado junto com a DDS, depois que a gente configurar ele, traz tudo que temos na rede para a sua administração. Tudo, impressora, os usuários, computadores, tudo. E os serviços de rede são centrados no domínio com solução para o problema de gerenciamento. Então, em vez de ir a cada computador, eu faço no Windows Server, que automaticamente ele, acessar ele, replica. Ele vai aplicar nos computadores que pertencem ao domínio. Então, o usuário irá logar diretamente no domínio, onde o computador está cadastrado para ingressar no domínio. Os usuários também são cadastrados nesse domínio. Então, por exemplo, sem
Exemplo de login local, sem o AD, sem o ADDS, seria o nome do computador, /, o nome do usuário, que está logando no local. Quando a gente vai instalar um computador cliente, né, aquelas 40 máquinas, nosso exemplo, computador cliente, a gente sempre deixa uma conta administrador local para, porventura, dar um suporte para ele, e as outras todas são pelo domínio, para a gente conseguir gerenciar isso. Chegou um novo funcionário, chegou um novo professor, um novo aluno, põe no domínio, que assim que lugar que seu login e senha, vai acessar lá dentro e já está sujeito às regras que eu impus para aquele computador. Pode acessar ou não pendrive, pode acessar ou não CMD, parte de parede, panela de controle, que eu impus. Então aqui, quando eu quero fazer um login local, é o computador e o usuário. Contra no AD é o domínio, .com.br barra o usuário. É diferente. Então, um usuário que estiver no domínio, ele loga em todos os computadores que pertencem a esse domínio. Então, aí vem a importância deles. A importância dos nossos colegas computadores é isso: fazer essa gerência com todos os pedidos da escola. No caso, com o computador no domínio, eu consigo restringir o logon por horário, criar usuários e grupos de usuários lá dentro e controlar o acesso às pastas compartilhadas em rede. Tudo isso no computador entrado no domínio. Então, recapitulando, o ADDS ele vai controlar os objetos de rede. Pode ser usuário, impressoras, computadores, pastas compartilhadas, ele vai controlar isso. No Domain Service, ele vai fornecer um domínio que quando o computador entra nele, eu tenho uma gama de ferramentas que eu posso usar para gerenciar esse computador. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar gerência de usuário, vai usar grupo de usuários, GPO e pasta compartilhada. Tem muito mais coisas, tem pessoas, muitas coisas, mas vou usar só esses aqui. Para ser em rede. Em vez de fazer local, que a gente fez em sala de aula localmente, no Windows 10, vamos fazer no Windows Server. E no Windows 10, um computador que está no domínio do Windows Server, no domínio dele, quando eu criar no Windows Server, ele vai ser aplicado nesse computador também. Essa é a ideia. Esse é o ADDS. Conjunto de ferramentas que eu posso usar para administrar a minha rede de computador com vários serviços de domínio. Mas para esse computador cliente está no nosso domínio. Já vou botar ele no domínio mais para frente. Então, seguindo aqui. O DNS. O que é o DNS? Domain Name System. Ele traduz, né? Tradução é sistema de nome de domínios. Ele é responsável por traduzir o IP, o nome, por seu respectivo IP. Então ele vai traduzir www.fb.br para o IP dele, 200.130.64.4. Ou o Google, www.google.br para 142.250.218.131. Então isso aqui, isso facilita a gente a não ter que ficar decorando os nossos os IPs. Então vamos lá para um exemplo rapidinho. Opa, não é aqui não. Então vamos para um exemplo rapidinho. Tá? Vou abrir aqui um terminal meu. Eu vou acessar um site. Vamos ver o site aqui. Da UNB. Vamos lá. Então, eu vou aqui ping, .unb.br, né? Que eu vou acessar o site da UNB. www.unb.br. Ele vai para o site da UNB. Quando eu fizer isso com o ping vai não ter resposta, ele traduziu aqui o IP dele. Ó. Qual é o IP dele? 164.41.102.70. Ele pegou esse IP dele. E se eu botar esse IP aqui dentro diretamente, ele fala que não é seguro, mas vai acessar o site mesmo assim. Tá vendo? Então o que acontece? Claro, com algumas restrições. Como é que ele conseguiu pegar o nome, transformar no IP e acessar? Pelo o DNS. DNS vai fazer essa tradução entre o nome do computador e o IP, seja o estando na internet ou não. Então, o nome do computador do servidor do Google que faz para mim é www.google.com.br e o IP 142.250.218.131. Nossa rede local, o que o DNS vai fazer? Ele vai traduzir o. Aqui eu inverti, ó. Traduzir o nome do computador, né? O nome servidor para seu IP.
Ou seja, ele vai traduzir aqui, ó. Ele vai traduzir o nome servidor, que é o nome do nosso computador do Windows Server, para seu IP 10.0.2.3. É isso que ele vai fazer. Ele faz essa tradução. Por isso que lembra que a gente botou o nome no Windows Server? Ele botou esse nome, mas alguém tem que fazer essa tradução do nome para o IP dele, porque tudo na rede é IP. Eu identifico pelo IP. O IP não é fácil ficar decorando. É mais fácil decorar o quê? www.google.com.br ou 142.250.218.131. Mais fácil você decorar o nome. Então ele vai traduzir os nomes das nossas redes, né? Sites também, mas os nomes das nossas redes, servidor para seu respectivo IP. E aí vai possibilitar que o usuário acesse. Por exemplo, aqui, o DNS. Ele põe www.exem.com, o servidor DNS volta o IP dele, ele acessa o IP e pega o arquivo. Esse é tradutor. Nosso contexto, o servidor DNS instalado no Windows Server será responsável, além de traduzir os IPs dos sites que os computadores da escola do IFB vão acessar, traduzir o nome do computador para seu respectivo IP. Tanto o nome do servidor, né, o nome servidor, atribuído ao Windows Server anteriormente, para seu respectivo IP 10.0.2.3. Esse também definiu anteriormente. Então ele vai fazer essa tradução. Por isso tem que ter esse DNS. Quando a gente fala aqui do ADDS, o DNS vem junto como se fosse um casamento. Tá? Por isso que ele tem que estar sempre junto. É necessário que o servidor DNS conheça o IP pertencente ao nome do servidor. Por isso que ele só funciona localmente. O servidor da Google, que eu falei para vocês lá, o 8.8.1.8.8, ou o secundário 8.8.8, 8.8.4.4, ele não conhece que o nome servidor é o IP 10.0.2.3. Não conhece, porque ele está na internet. Qual servidor DNS vai conhecer? O que eu vou instalar no Windows Server. Por isso é necessário ter o servidor DNS, conhecer o IP pertence ao nome do servidor. A gente não vai usar o servidor DNS público da Google para isso. A gente vai usar o local, porque ele não conhece o IP local do nosso servidor, com o nome Windows Server. Com o nome server. Servidor, na verdade, né? Ele não conhece o nome do servidor. Quem conhece? O meu Windows Server. Então, já o Windows Server conhece seu próprio nome e IP. Assim fica mais fácil acessar o servidor pelo nome do que pelo IP. Então, numa rede local, para acessar uma pasta compartilhada, eu vou usar o nome do servidor da pasta compartilhada do que usar o IP dele. É bem mais fácil. Eu vou botar lá barra barra servidor do que barra barra 10.0.2.3. Ao instalar o DDS, é quase que obrigatoriamente se tem que instalar o servidor DNS pelo motivo explicado antes, para ter essa tradução. Então, isso não vai funcionar. É um casamento civil, tem que ser os dois juntos. Ok? Então, por último, vamos no DHCP. DHCP é o seguinte: o Windows Server colocamos um IP fixo, a gente fez na mão. A gente foi lá, entrou, botou IP fixo nele. Né? Vem aqui nas configurações dele, escrevemos o IP fisicamente nele. Né? Tivemos que botar a nossa rede lá depois para ele poder descartar o IP automático e pegar ele. Né? Por quê? Porque tinha um servidor DHCP lá dentro. Então, botão IP de forma manual. Vem aqui, propriedades, open, mudar adaptador, botão propriedades, propriedades, está aqui, botão IP na mão, na unha, tá? Entretanto, o produto cliente Windows 10 não tem a necessidade de ser acessado por todos. O servidor tem que ser conhecido, é padrão. Então, por isso, botou IP nele fixo, o IP dele, ninguém mexe, ninguém muda. Ele tem que ser conhecido todos os clientes e administradores da rede, para ser acessado sempre necessário. Porém, o cliente não tem essa necessidade. Você não vai acessar o cliente para pegar um arquivo. O cliente vai acessar o servidor. Vai acessar o cliente para acessar um site. O cliente vai acessar o servidor. Não tem essa necessidade de ter um IP fixo nele. Além disso, imagine ter que configurar o IP com a diferença do servidor na mão de 10, 50 ou 100 computadores, clientes. É inviável. Você pegar o IP na mão, botar cada um deles, é inviável. Então, uma solução para isso é o servidor DHCP. O servidor DHCP chama-se Dynamic Host Configuration Protocol, ou seja, protocolo dinâmico de configuração de host, né, de computador. Ele é responsável por gerenciar e distribuir os IPs para os computadores, clientes ou não, para poder acessar a rede de forma automática.
Ele que vai distribuir isso sozinho. A gente não tem que ir no cliente na mão, botar o IP dele. Ele distribui sozinho, o IP único, ninguém vai ter o IP enquanto ele estiver usando aquele IP. Ninguém vai ter um endereço IP igual na rede enquanto ele estiver usando aquele endereço IP. Então, o computador, o cliente, né, o computador, se conectar na rede, câmeras, etc., caso não tenha IP fixo configurado nele, que é o nosso caso do, do Windows Server, ele solicita um IP na rede e fala: Ó, eu quero um IP, espalha para todo mundo. Pá, todo mundo tá na rede. Eu quero um IP. E aí o DHCP responde. O servidor do DHCP responde e fala: opa, sou eu que respondo, tá aqui o seu IP. E ele fornece dentro da faixa que a gente configurou de IPs, definida pelo administrador da rede. Ele fornece o IP dele. Então, se a gente botar lá a faixa de 10.0.2.4 a 10.0.2.44, ele vai mandar um IP nessa faixa. E esse IP ele vai ser único e não vai se repetir. E quando os computadores entrarem, ele vai entregando os IPs de forma automática. Isso acontece quando você pluga e fala conectando. Ele está esperando receber um IP do computador das configurações de rede. Então, como ele controla a distribuição de IPs de forma automática, não é necessário configurar os IPs de 10, 50 ou 100 computadores de forma manual. Ele faz sozinho. E ele pode fazer a reserva de IPs para os servidores de rede, arquivos, web, etc., se for necessário. Então, quando eu instalo um servidor DHCP no Windows Server, eu vou definir qual é a faixa de IPs que ele vai distribuir para os meus computadores clientes. E eu posso reservar um IP lá dentro, por exemplo, o IP 10.0.2.10. Ninguém vai receber ele. Ele vai ser o IP do meu servidor web. Pronto, aí eu vou fazer a reserva. Então a gerência fica muito mais fácil, não tem que fazer na mão, anotar, controlar o endereço IP, ele faz isso de forma sozinho. Então aqui, por exemplo, ó, quando eu estou na rede, solicitação de IP, ele recebeu um IP aqui, ó, 192.68.0.13. Solicitou IP, recebeu um IP aqui, 192.68.0.104. Aqui, solicitou 105. E aqui, mesma coisa, ele vai solicitando e reservou para a minha impressora esse IP. Né? Que para a impressora também pode mudar, porque para imprimir tem que imprimir para essa impressora. Ah, professor, mas aí na impressora eu também tem que botar o IP dela para imprimir? Se você botar um nome, nosso DNS ele vai conseguir identificar o nome dela também e traduzir para o IP. Entendeu? Então, eles se misturam, eles vão juntos. Então, por isso o servidor DHCP é muito útil. No nosso contexto da escola, é necessário instalar o servidor DHCP no Windows Server para facilitar a gerência da distribuição dos IPs automaticamente nos 40 computadores da escola. Eu não quero fazer na mão, quero tudo automático. Então, vamos instalar o DHCP para isso. Sem correr risco de que o IP do servidor Windows Server, ou seja, o 10.0.2.10, seja distribuído para o computador cliente da escola. Então, eu vou configurar para que ele não distribua os IPs que eu vou usar na minha rede. Quais são eles que eu estou usando, que eu vou usar até agora? 10.0.2.2, que é o gateway, que eu mostrei para você anteriormente, e o 10.0.2.3, que é o Windows Server. Ele não pode entregar esses IPs. Então eu vou configurar para ele entregar o IP 10.0.2.4 até um IP que eu queira. Eu posso botar aqui 40 IPs. Então ele vai entregar de 10.0.2.4 até 10.0.2.44, que são 40 clientes. Lembra-se? Esse endereço de rede e esse é do host. Então vai mudar só o último. Pessoal, e se eu quiser botar para 100? Vai ser 10.0.2.4, 10.0.2.104. Você pode até 254, 255. Até 254. No GP você consegue botar ali dentro. Tem funções especiais reservadas. Entendeu? Então, você pode deixar mais, problema não. Ou pode só restringir aos 40. Passou de 40, não entrega mais. Então, quando restringe a 40, nenhum aluno pode vir com o notebook e plugar, porque aí vira 41 e ele não vai receber o endereço IP. Entendeu? Então, eu até evito essa questão também de tem maneiras melhores de evitar isso, mas também facilita eu restringir os IPs que estão entregando. Então, isso não ocorrer, vamos trazer a gerência dos IPs para o Windows Server, o que é uma prática comum se criar uma rede como queremos em nosso contexto. Né? Outra vantagem do Windows Server ter o DHCP, vamos configurar os IPs da escola, VFB, em nosso contexto, fica na faixa dos IPs do Gateway, né? E a máscara 255, 255, 255, 0 do VirtualBox. No caso, a faixa de IPs 10.0.2.x, quando x no maior que 3, impossibilita que seja usado o Windows Server. Mas então, o que eu falei antes, a mesma coisa que eu falei antes. Para não usar
não usar o número de IP reservado que eu criei na mão mesmo, que é o 10.0.2.2 do gateway, que o VirtualBox já definiu, ele está só seguindo o padrão dele, e o 10.0.2.3, nosso servidor Windows Server. E a última vantagem é que a configuração de rede do cliente vai ser automática. Então, quando o cliente pluga, ele vai receber um IP e vai receber uma configuração automática do DNS padrão, sendo o DNS padrão o nosso Windows Server. Então, o cliente não vai usar o DNS do Google. O cliente vai usar o DNS do meu servidor Windows Server e meu servidor Windows Server vai usar o DNS do Google para acessar sites públicos. Por que eu faço isso? Porque quando o cliente vai acessar o servidor DNS do meu Windows Server, ele consegue acessar só pelo nome. Porque o Windows Server, se ele botar lá //servidor, o cliente botar //servidor da Enter, ele vai perguntar para o servidor do Windows Server quem é servidor. Né? E aí ele conhece, né, e vai mandar o IP para o meu cliente. Então isso possibilita que o Windows Server seja acessado pelo nome servidor, já explicado anteriormente. Né? Ou seja, o DHCP já informa, atribui automaticamente para o controlador de clientes o endereço de IP e também o endereço do servidor DNS que ele vai usar para traduzir o nome para o IP, que tem que ser o nosso próprio Windows Server, para ele conseguir traduzir o nome servidor para o IP do Windows Server. Entendeu? E caso eles queiram acessar um site externo, vai acontecer. O cliente pergunta para o servidor, esse nome aqui, você conhece? Aí o Windows Server vai pegar, vai ver. Ó, o nome do servidor eu conheço, sou eu mesmo. O meu IP é 10.0.2.3, devolve para ele. Aí ele vai, acessa e faz o que tem que fazer. Agora, o meu cliente vai perguntar para o Windows Server. Você conhece www.google.com.br ou www.fb.com.br para o servidor? O servidor vai olhar e falar, não conheço. Vou perguntar para o Google. Por isso a gente configurou o Google lá quando botou o IP fixo lá para o Windows Server. No Google, você conhece esse site? Conheço, o IP é isso aqui, tal, 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 tal. Aí o Windows Server recebe e manda, ó, tá aqui, ó, esse é o endereço do computador que você quer acessar, né, que é a página da internet. Então ele vai e acessa. Tudo isso um piscar de olhos. É muita coisa, mas é uma lógica por trás disso. E vocês vão ver muito mais, forma mais aprofundada no módulo de redes, que é o nosso caso. Tá bom? Então agora a gente explicou o que é o DHCP. Próxima aula a gente vai instalar ele e vai configurar esses três servidores. O DNS nem precisa configurar direito, mas a DDS e o DHCP a gente vai configurar. Então, obrigado, gente. Então, até a próxima aula.